Restituída a normalidade do serviço de som, está reaberta a sessão. Antes que o senhor secretário possa dar sequência à leitura do expediente sobre a mesa, essa presidência tem a grata satisfação de saudar todos os senhores parlamentares que, terminado o período de recesso, retornam às suas atividades de plenário para a realização das sessões conforme preceitou o regimento interno desta Casa. Nosso desejo é que este novo período legislativo possa ser um período frutífero de muito trabalho e que nós possamos, como Câmara Legislativa, continuar dando respostas aos grandes anseios da comunidade do Distrito Federal. Damos boas-vindas a todos os senhores parlamentares. E registramos ainda que estão presentes na galeria os alunos da Escola do Parque da Cidade, PROEM, Projeto de Promoção Educativa do Menor. Juntamente com os alunos estão a senhora diretora, professora Cristina Vieira, e os professores Belchior, Geise, Viviana, Sandra, Sávio, Rita, Madalena, Raimundo, Cibele, Jane, Tereza, Marília, Zenaide e Jairo. Ao cumprimentar os senhores professores e bem como os alunos do PROEM, informamos aos senhores deputados que será realizada nesta Casa uma sessão no projeto de cidadania no dia 9 de agosto, na parte da manhã. Sejam bem-vindos e recebam nossas cordiais saudações. Solicito ao senhor secretário que prossiga a leitura do expediente sobre a mesa. Mensagem 194/96 do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa augusta Casa Legislativa que decidi impor veto parcial ao artigo 4º, ao parágrafo 4º do artigo 1º do projeto de lei complementar 23/96. Mensagem 195. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa augusta Casa que decidi impor veto ao inciso 6º do artigo 2º do projeto de lei 1866/96. Mensagem 196/96. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1513/94, resultante da tramitação conjunta dos projetos de lei 19/95, 227/95, 407/95 e 521/95. Mensagem 197/96. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1233/93. Mensagem 198/96. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 648/95. Mensagem 199/96. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1884/96. Mensagem número 200. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 684/95. Mensagem 201. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1625/96. Mensagem 202/96. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1059/93 em tramitação conjunta com os projetos de leis número 1111/93 e 1861/96. Mensagem 203/96. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1874/96. Neste momento daremos início ao pequeno expediente, iniciando com o período de comunicado dos senhores líderes. Concedo a palavra ao primeiro líder inscrito, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, servidores desta casa, inicialmente gostaria de dar a boa-vinda a todos
o início dos trabalhos da Câmara Legislativa nesse segundo semestre e desejo a todos um trabalho salutar em prol do nosso amado Distrito Federal. Quero dar as boas-vindas também aos alunos do PROEM, que honram esta casa com a presença hoje aqui nas nossas galerias. Eu gostaria de, no primeiro dia de retorno, me referir a um fato que ocorreu antes de ontem na colônia agrícola Samambaia. Um fato de profunda violência praticada pela Fundação Zoobotânica. Eu fui chamado ao local por pessoas desesperadas. Quando cheguei ao local, me dirigi à responsável pela execução de todos os atos, senhora Norma Maria, da Fundação Zoobotânica, e ela se negou a prestar qualquer tipo de informação a um deputado distrital. Eu creio que, com isso, ela não despreza, não ao deputado Renato Rainha, mas ela despreza a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao Poder Legislativo como um todo, desconhecendo completamente o que prevê o artigo 60, inciso 16 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que nos dá o dever de fiscalizar os atos do Executivo. O ato de violência foi tão grande que até gás lacrimogêneo dentro de uma casa onde havia uma criança de 6 anos foi jogado. E essa criança só não foi sufocada porque nós conseguimos levantá-la e tirá-la pela janela, porque essa criança estava lá passando mal a hora que nós entramos dentro da residência. Os tratores passavam para derrubar as casas, as pessoas entraram para dentro das casas, nós entramos junto com aquelas pessoas, e só não foi derrubado as casas com as pessoas lá dentro, porque o juiz da 6ª Vara de Fazenda Pública, ouvindo o nosso apelo e tomando ciência da situação, deu de imediato uma liminar proibindo a Fundação Zoobotânica de derrubar aquelas casas. O que eu quero é fazer um apelo aqui, depois de fazer esse relato breve. Eu acho que isso tudo pode ser evitado. O governo precisa sentar com a população para começar a implementar de forma mais ágil e eficiente as 2 leis que esta Casa aprovou por unanimidade, a de regulamentação de parcelamentos em áreas públicas e a de regulamentação de parcelamento em áreas particulares. O que não pode acontecer novamente é esse tipo de choque da população com o governo, porque uma hora, eu quero deixar isso registrado aqui pelo que eu senti daquelas pessoas, uma hora o desespero daquelas pessoas vão levar a acontecer coisas bem mais graves do que possa ter acontecido até agora, ao ponto do nosso querido amigo deputado Odilon Aires ter sido agredido numa dessas derrubadas na colônia agrícola Vicente Pires. Não é a primeira, eu estou concluindo, senhor presidente, não é a primeira vez. Lá em contato com a população, tinha gente que dizia que estava tão desesperado que, se fosse derrubar a casa, que ele iria dar um tiro na própria cabeça. Quer dizer, eu acho que isso não é função do governo fazer. Chegou a hora de se implementar uma ação séria no sentido de evitar esse tipo de violência, igual aconteceu antes de ontem, e que, infelizmente, eu quero relatar aos senhores, a Câmara Legislativa foi desrespeitada, e lá estiveram também o deputado Luiz Estevam e o deputado Adão Xavier, junto com a população, que puderam presenciar e lutar junto com ela, e presenciando todos esses atos que eu acabo de relatar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro quero cumprimentar aqui a todos pelo início de um novo período legislativo. Senhor presidente, esta Câmara Legislativa, apesar dos fatos veiculados na imprensa, honra essa cidade. Lamentavelmente, alguns equívocos estão sendo colocados na imprensa a respeito de salários do deputado. Eu quero dizer aqui que esta Câmara Legislativa é uma das câmaras mais enxutas do Brasil. Deputados aí de outros estados chegam a perceber R$20 mil. Aqui um deputado distrital recebe apenas R$6 mil por mês, descontado o imposto de renda, chega a R$4 mil. R$4 mil. Nós recebemos menos
de que várias categorias aí, como procuradores, delegados de polícia, auditores e etc. E nós nos honramos do nosso trabalho. Nós trabalhamos de segunda a domingo interruptamente. Nós não temos feriados. Nós não temos dias santos. Nós somos obrigados a resolver todos os problemas de cada segmento da sociedade do Distrito Federal que nos procura nos momentos difíceis para resolver os seus problemas. E os nossos problemas, às vezes, são deixados de lado. Vamos acabar com essa demagogia. Lamentavelmente, algum deputado aqui vai se vir que vai devolver salário. Que devolva o salário. Eu não vou devolver o meu salário. Eu acho que um deputado ganha pouco pelo trabalho que faz. Vamos acabar com essa demagogia, senhor presidente. A opinião pública tem que ser esclarecida. Nós temos gastos e mais gastos aí. Diariamente nós somos solicitados, como ninguém. 6 horas da manhã o telefone toca na casa de todos os deputados, de pessoas de todos os segmentos da sociedade, pedindo para que a Câmara interceda. Esta Câmara apenas representa o custo dessa Câmara, senhor presidente. Representa menos de 1% do orçamento da União. E se não houvesse esta Câmara, como é que iriam ser atendidos os interesses legítimos de todos os segmentos dessa sociedade? Desde o mais humilde trabalhador até o empresário que recorre a esta Câmara aqui para defender os seus legítimos direitos. E se esta Câmara não existisse, quem é que ia resolver os problemas de todos os segmentos da população? Portanto, senhor presidente, eu assumo neste momento, como líder do PSDB, da minha bancada, o direito de defender os nossos salários, porque trabalha para ser bem remunerado. Como também defendo o aumento do salário mínimo, que é um salário mínimo de fome. Esse salário mínimo que existe. Mas não é por causa disso que eu tenho que fazer demagogia aqui e dizer que vou devolver meu salário. Não vou devolver meu salário, nem vou devolver adicionais previstos por lei. A Câmara Federal agora, nesse recesso, também foi autoconvocada e recebeu salários. Então vamos acabar com essa demagogia. Eu defendo veementemente a existência da Câmara Legislativa. E esta Câmara aqui, além do salário, nenhum deputado, além do salário, recebe ajuda de custo de nada. Nós nos locomovemos aqui com os nossos recursos próprios. Nós gastamos uma fortuna de gasolina, percorrendo todo o Distrito Federal, no sentido de atender todas as reivindicações. Nós não temos ajuda, nós não temos mordomia, nós não temos verba de representação. Nós apenas temos o nosso salário para defender os interesses legítimos da população do Distrito Federal. Senhor presidente, esse é o sentido aqui das minhas palavras. E estou disposto a debater com qualquer segmento da sociedade. Agora, quero fazer uma ressalva, senhor presidente. Eu acho que nós, deputados, temos que dar bom exemplo. A pauta, nós temos vários projetos aí para ser aprovados. Aí sim, eu acho que, se necessário, nós devemos esgotar esta pauta, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, se for preciso. Porque esses projetos aí são de interesse da sociedade. E nós, como os deputados, temos a obrigação de aprovar todos os projetos que estão em tramitação. Neste particular, eu faço um apelo aqui a todos os deputados da oposição, do governo, todos os deputados, que somem esforço, evitem as brigas, que as brigas não faz o processo social avançar. Nós temos nossas divergências aqui, mas nós temos que ceder um pouco para que a população ganhe com o nosso trabalho, aprovando todos os projetos que estão em pauta. Senhor deputado, Esse é meu o tempo apelo, de Vossa senhor Excelência está presidente. esgotado. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minhas caras e caros colegas deputados distritais que hoje retomam seu trabalho legislativo. Meus caros alunos, professores e diretores da Escola do Parque da Cidade e do PROEM,
a quem cumprimento na pessoa da professora Cristina Vieira. Muito obrigado pela presença aqui na Câmara Legislativa, onde vão poder testemunhar efetivamente aquilo que se desenvolve no âmbito do trabalho dos deputados distritais em prol da comunidade do Distrito Federal. Meus caros amigos, no momento em que esta Câmara Legislativa retoma seus trabalhos no ano de 1996, mais do que nunca é importante que nós façamos uma reflexão sobre o papel que cabe à Câmara Legislativa ao deputado distrital perante os anseios e angústias da comunidade da nossa cidade. E mais do que isso, é muito oportuno que todos nós investamos um pouco de tempo para examinar a pesquisa feita pela RU Consultoria, salvo o melhor juízo, por determinação da presidência desta Câmara Legislativa, em que uma completa e eficiente avaliação é feita sobre o trabalho da Câmara e sobre o trabalho dos deputados distritais. E é em função daquilo que observei nessa pesquisa, que gostaria de convocar todos os deputados distritais aqui de maneira coletiva, fizéssemos uma avaliação sobre aquilo que a sociedade espera de nós e aquilo que nós temos obrigação de fornecer a ela através do nosso trabalho. E é dentro disso que eu quero chamar a atenção para o fato de que estão elencados aqui de maneira muito clara quais são os principais problemas que o povo do Distrito Federal hoje enfrenta. Mais do que isso, está muito bem expressada aqui a avaliação que o povo faz do trabalho dos deputados e, mais do que isso, do trabalho da Câmara Legislativa como um todo, em que nos preocupa sobremaneira o alto grau de desconhecimento que o povo do Distrito Federal tem a respeito do trabalho dos deputados distritais. Por que isso? Porque os deputados distritais trabalham pouco? Não. Os deputados distritais do Distrito Federal, e é bom que os estudantes e professores aqui presentes saibam disso, trabalham e trabalham muito. Me atrevo a dizer que esta Câmara Legislativa é a Câmara Legislativa com o maior número de projetos apresentados na atual legislatura de todo o país. Mais do que isso, tenho convicção que é uma Câmara Legislativa com um número recorde de presença de parlamentares. Mas isso só não basta. Não basta que nós apresentemos os projetos, não basta que nós demos um exemplo à comunidade de eficiência e dedicação com a nossa presença diuturna nesta casa. Mais do que isso, o que a população quer ver é efetivamente essa presença e esse trabalho transformados em providências concretas em prol da sua qualidade de vida. E é por isso que eu chamo a atenção para os problemas que teremos que enfrentar no segundo semestre. Por exemplo, mais do que nunca, a questão fundiária no Distrito Federal adquire excepcional relevância. Principalmente, levando em consideração que o governo ignora as leis aprovadas pela Câmara Legislativa e, ao invés de utilizar essas leis, que são instrumentos de regularização da ocupação do solo e, inclusive, de reforço de caixa do Distrito Federal, prefere ignorar a lei, usar a truculência, usar a violência, como em 2 episódios ocorridos, o primeiro deles na colônia agrícola Vicente Pires e o segundo deles na colônia agrícola Samambaia. Cumprimento aqui os deputados distritais que se encontravam em Brasília e que puderam atender aquelas pessoas naquele momento, notadamente o deputado Renato Rainha, deputado Odilon Aires, que inclusive, em entrechoque com as forças que perpetravam aquela arbitrariedade na colônia agrícola Vicente Pires, chegou a ser agredido, inclusive com fratura de um de seus dedos, conforme demonstrado, inclusive por laudo médico. Portanto, isso é errado. É um absurdo que o deputado distrital, depois de já ter aprovado uma lei que permite a regularização daquelas áreas, tenha que usar do seu esforço físico, colocando em risco a sua própria integridade, para defender aquilo que é um direito do cidadão, que poucas horas depois foi reconhecido pelo próprio Poder Judiciário e, principalmente, incompreensível à luz do povo do Distrito Federal, já que quando nós anunciamos que havíamos aprovado uma lei que permitia regularizar as ocupações, evidente que o povo do Distrito Federal acreditou que a partir daí os conflitos seriam encerrados e teria início um processo harmônico e produtivo para os moradores e para os cofres do Distrito Federal de regularização daquelas áreas. Para encerrar, senhor presidente, se puder ser um pouquinho mais tolerante, eu gostaria de falar também sobre a questão dos conveniados, que é uma questão que nos preocupa muito. Aqui não é o discurso de oposição, não é o discurso de governo, é o discurso das pessoas que estão preocupadas com a sorte de milhares de servidores que não têm outra oportunidade de emprego. E eu chamo a atenção para esse fato. Se fosse possível que essas pessoas, ao perderem seu emprego, encontrassem no mercado de trabalho do Distrito Federal uma oportunidade de outra colocação, eu mesmo
estaria dizendo a eles que o mercado poderia absorvê-los após perderem o emprego na Nova Cap e em outras empresas. Mas eu volto a repetir, esta não é a realidade do Distrito Federal. Não há possibilidade de emprego para essas pessoas. São pessoas que não há nenhuma razão para que sejam demitidas antes da realização do concurso público. E mais do que isso, é um contrassenso quando nós sabemos que uma das matérias aprovadas durante a convocação, durante o recesso parlamentar, foi justamente uma lei de iniciativa do Executivo que autoriza a contratação temporária de servidores. É um contrassenso e é neste momento que o papel da Câmara Legislativa cresce em importância. No momento em que o Executivo não consegue formular as propostas para atender aos anseios da comunidade, cabe a nós, deputados distritais, mostrarmos a que viemos e mostrar à sociedade do Distrito Federal que temos competência, organização e capacidade para prover a nossa cidade das soluções que ela precisa. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Maria José Maninha. Aliás, na ausência da deputada, falará o vice-líder, deputado Vasni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, estudantes do PROEM, professores, diretores, comunidade aqui presente, eu gostaria de saudar a todos pelo retorno desta casa e realmente entendo que um mês de recesso, além do que tivemos uma semana de trabalho adicional, tenha representado para a sociedade uma dificuldade no encaminhamento dos vários problemas que nós convivemos quando esta casa tem a suspensão dos trabalhos efetivada. Mas, senhor presidente, eu não gostaria de entrar nessa questão de remuneração de deputados, porque creio que não fui mencionado, mas eu pude perceber nas palavras do colega líder do PSDB que foi uma reação a um posicionamento político que o Jornal de Brasília publicou no dia de ontem com relação à nossa posição. Mas eu vou adentrar uma outra matéria que é de nosso interesse em função do dia de hoje. Hoje participaremos da abertura da 5ª Semana Mundial da Amamentação, promovida por vários órgãos do governo federal e do governo do Distrito Federal. A semana abre uma excelente oportunidade para a reflexão da alimentação infantil. Queria lembrar um homem que foi muito importante na vida da sociedade e continua hoje bastante presente, especialmente na área educacional, o professor Darcy Ribeiro. Utopias, segundo ele, é a vontade de comer todos os dias, de ter um emprego, de poder educar um filho. Isso é uma utopia. Esse é o clamor utópico mais alto. Será um exagero do senador? Temo que não. 30% das crianças brasileiras vivem em famílias que não possuem recursos financeiros suficientes, nem mesmo para adquirir os alimentos básicos necessários à sua sobrevivência. Toda essa multidão de brasileiros passa fome. E ninguém duvida do quanto a fome e a desnutrição são dolorosas e degradantes à raça humana. E nem se ignora que esse drama esteja na raiz de uma série de outros problemas e deficiências da população. A pesquisa realizada a respeito da questão alimentar e nutricional no país mostra com clareza a extensão do problema, quantificam sua gravidade e provam que no Brasil não temos apenas a concentração de renda, temos também a concentração da fome. Dados recentes levantados pelo IBGE revelam que 31% das crianças brasileiras menores de 5 anos apresentam quadros de desnutrição. Nos primeiros meses de vida, a ocorrência da desnutrição já é elevadíssima em nosso país, chegando próximo a 22%. Essa situação atribui-se em grande parte ao fato de não ser seguida a recomendação do aleitamento materno exclusivo aos primeiros 6 meses de vida. Apenas a metade das crianças são amamentadas no seio até o 6º mês, sendo que somente uma pequena minoria recebe o leite de peito como único alimento. Eis
Porque, senhores e senhoras, ao falarmos sobre aleitamento materno, abordamos a questão maior da desnutrição e da fome. É que o aleitamento constitui uma garantia simples, barata de fornecimento do alimento ideal para o crescimento e desenvolvimento saudável de todos os bebês. Hoje, portanto, já me permite, senhor... O tempo de Vossa Excelência já está estourado em 2 minutos. Por favor, conclua. Vou concluir. Hoje, portanto, que o poder público promova a efetiva implantação de políticas relacionadas ao aleitamento materno, tornando isso uma política pública que se determine os aspectos da estrutura e funcionamento de seus serviços, que facilitam e os que interferem com possíveis ações de sua equipe para proteger, promover e apoiar o aleitamento. A questão do engajamento do poder público nas ações para garantir o aleitamento materno tem sido uma das nossas preocupações. Sinceramente, imbuídas no desejo de acertar a tarefa de legislar para Brasília, em 1993, conseguimos aprovar a Lei 454, que dispõe sobre a política de aleitamento materno para o Distrito Federal, tornando-se uma referência nacional. Cientes da absoluta necessidade de fixar em lei as diretrizes principais para o aleitamento materno no âmbito do Distrito Federal, introduzimos naquele documento aspectos importantes da questão, tais como a obrigatoriedade do GDF prover dotação orçamentária para campanhas educativas sobre o tema, as maternidades manterem alojamentos conjuntos para as mães e bebês, entre vários outros. Valemos-nos dessa oportunidade para reiterar a nossa preocupação com o efetivo cumprimento das determinações contidas nessa lei. Porque ninguém duvida de que a iniciação e o estabelecimento do aleitamento só terão êxito se as mães contarem com apoio ativo durante a gravidez e após o parto, não apenas da família, mas também de todo o sistema de saúde. Concluindo, senhor presidente, no âmbito federal da década passada, o governo iniciou a implantação de ações sistemáticas de incentivo de aleitamento. Em 81, foi lançado o Programa Nacional de Incentivo do Aleitamento Materno, com a participação de vários órgãos governamentais. Portanto, esperamos que no governo do Distrito Federal, esta iniciativa venha credenciar os vários hospitais da rede pública, quiçá o da rede particular, como chamada Amigo Criança, que são os hospitais que adotam, de fato, a política do aleitamento materno como forma de redução do quadro nutricional, de desnutrição do nosso país. Muito obrigado. Concedo a palavra ao próximo líder inscrito, deputado César Lacerda, pelo tempo de 2 minutos e meio. César, você também vai devolver? Eu não vou devolver porque eu sou sucumbante. Você quer? Excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero fazer uma saudação aqui aos alunos do PROEM, Programa de Promoção Educativa do Menor, que está aqui acompanhado pelos professores e pela diretora do projeto, professora Cristina Vieira. Eu fiquei bastante entusiasmado, deputada Lúcia Carvalho, com o pronunciamento do deputado Vasni sobre a amamentação. Só que a parte cultural do PT, deputado Vasni, tem que entrar nisso e promover até música a esse respeito. O senhor lembra aquela música de carnaval que dizia "Mamãe, eu quero mamar"? O senhor deve fazer um projeto de lei nesse sentido para que a música também promova a amamentação. E queria também dizer aos senhores deputados para ter muito cuidado a respeito das invasões e parcelamentos que estão sendo promovidos no Distrito Federal. Eu, deputado Tadeu Filipelli, deputado Odilon e o deputado e Daniel Marques, nós fomos administradores, deputado Vasni, e nas nossas administrações nós não deixávamos essas invasões, esses parcelamentos, nós também derrubávamos. Nós íamos lá com máquinas e tratores e promovia as derrubadas. Então, deputado presidente, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque lá na Arniqueira, uma pessoa tentou vender a sua chácara por R$40 mil, parcelou e fez R$800 mil.
R$800 mil, senhor presidente. Ele fez num parcelamento, numa chácara, que ele não achou, deputado Cafu, R$40 mil. Então estão estão invadindo um terreno que não é deles. Estão vendendo, tem que pôr na cadeia quem está fazendo isso, porque está iludindo a não inocentes, mas pessoas que estão também conscientes que aquilo é errado. E queria dizer que eu tomei conhecimento que alguns deputados estão querendo devolver o terceiro salário. Política, senhor presidente, é criação, não é mesmo, deputado Daniel? Política é criação. Eu queria mostrar, eu recebi o terceiro salário e não vou devolver, não, porque isso é justiça. Só que eu comprei, eu vou dar uma ideia para os deputados que quiserem devolver, eu comprei 300 cestas básicas de R$20 cada uma, no supermercado Central, no supermercado Senhor Otávio e no supermercado Campeiro, lá do Gama. E estou entregando a pessoas desempregadas, pessoas que estão aí jogadas, que os deputados vêm cá e defendem. Por que não faz como eu estou fazendo? Vocês já pensaram? Nós somos 35 representantes eleitos pelo povo, 24 deputados distritais, 8 deputados federais e 3 senadores. Se todos eles entregassem o terceiro salário para comprar cestas básicas, nós teríamos 10.500 cestas básicas. Mas não precisa, senhores deputados, comprar cesta básica. Nós temos aqui os nossos assessores de plenário. Por que vocês estão incomodados com esse dinheiro? Não distribui para eles que nada ganharam. Por que não distribui para as taquígrafas? Por que não ajuda as pessoas nessa casa? Aquele rapaz que é o engraxate, passa para ele também, porque se deixar para o governo passar, ele não vai passar, porque não tem programa disso. É muito bitolado. Então, nós temos muito local para conduzir e depositar. Se tiver incomodado, senhor presidente, com o terceiro salário, devolva o terceiro, devolva o segundo, o primeiro também, e passe para as pessoas. E eu quero convidar os deputados, em data e hora marcada, para ver a distribuição de 300 cestas básicas compradas nesse supermercado, promovendo ICMS e distribuída para pessoas desempregadas, aquelas pessoas que mesmo tendo na sua casa um televisor, um vídeo, e que tem sapato, tem camisa, anda, mas não tem emprego, não tem dignidade, porque o emprego é dignidade. Então é isso que eu faço, esse apelo a quem quiser devolver. Tem aí as assessorias de plenário que estão à espera, tenho certeza que será bem-vindo. E agradeço ao deputado que fizer isso. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidades aqui presentes. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo, antes de tudo aqui, para que a Câmara acabasse com o recesso. Porque toda vez que tem um recesso, o governo falta acabar com a população de Brasília. Numa forma arbitrária e demonstrando total desrespeito à população, o governo massacrou a comunidade ali na colônia agrícola de Samambaia. Eu estive lá e vi pessoalmente a agonia daquele povo, o desespero daquele povo, e a Fundação Zoobotânica, mandado pelo governo, com tratores, policiais, acabando com aquele povo, com aquela população. Sem dinheiro ou com dinheiro, nós temos que respeitar o ser humano, o cidadão. E nós não podemos aceitar, deputado, que o governo aproveita do recesso parlamentar, a Câmara sem condições fechada, e ali eles atemorizam, assombra a população de Brasília. O governo, num discurso que amanhã será um lindo dia, o discurso agora, hoje é o pior dia que nós estamos vivendo. O governo queria
demitir nada menos, nada mais do que 1.000 trabalhadores da Nova Cap. Não podemos aceitar Brasília com quase 150 mil pessoas desempregadas e agora sobre ameaças de mais demissões de trabalhadores, pessoas honestas, pessoas que estão ganhando o seu pão de cada dia. Enquanto isso, nós vemos o presidente da Nova Cap com a sua esposa contratada e ganhando um alto salário. Por que as demissões não começou pela sua casa, pela sua esposa? Senhores deputados, é lamentável o que nós vimos nesses 30 dias de recesso da casa. Nós vemos o governo também massacrar, com a Patamo, com cães, com porretes, o sem-teto de Samambaia. Expulsaram o sem-teto de uma forma arbitrária e irresponsável. O administrador dizendo que é governo, que é autoridade, humilhou, colocou no chão a sociedade, o povo ali de Samambaia. Não sabendo ele que o poder passa, e que esse poder que muitas pessoas já subiram até a cabeça, vai descendo ao chão. Senhor deputado, senhor presidente, estou resumindo aqui. E nós, como disse bem aqui o deputado Luiz Estevam, não é a questão de oposição, não é a questão de dependência, ou até de governo, ou até de situação, mas é uma questão de humanidade. Não podemos deixar, essa casa não pode deixar que o governo, abusando da autoridade que o povo lhe otorgou, esquecendo agora que o governo é eleito para trabalhar para o povo. Em vez de trabalhar, ele atemoriza, assombra, massacra, com porretes, utilizando o poder da PM. É lamentável, gente, é lamentável. Nós nunca imaginávamos que um governo que tinha um discurso, que amanhã será um lindo dia. Hoje é um dia terrível, é um dia de temor, é um dia de angústia. Nós vemos os servidores públicos sendo massacrados, tirando o direito, cortando as vantagens, ou seja, não é nem vantagem, é o direito do servidor público. Adiantamento de férias. O Vale Alimentação, que se não me engano até hoje o governo não conseguiu pagar ainda, e que foi aprovado aqui nessa casa. Senhores deputados, vamos assumir a nossa identidade de parlamentares, o nosso compromisso com a sociedade, o nosso compromisso com o povo, e não deixar que o governo que perdeu a direção, o governo que não sabe mais o que é governar, o que é ajudar o povo, mas sabe sim massacrar, aterrorizar e amedrontar a população. 30 dias. Em vez de ser 30 dias de sucesso, 30 dias de cães. Conceda a palavra à líder do governo, deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, servidores desta casa, jornalistas, alunos do PROEM, professores, a quem eu saúdo na figura da diretora, companheira Cristina, e os professores na figura da Silene. Eu queria desejar que neste segundo semestre nós pudéssemos ter um trabalho absolutamente produtivo. Acho que teve uma crítica que a imprensa fez para nós todos, que eu acho que a gente tem que devolver agora, mostrando a qualidade de trabalho que a gente pode demonstrar. Além desse momento, que acho que todos nós temos direito de utilizar, em fazer nossas críticas, apresentar nossas sugestões, fazer as nossas defesas, existe uma parte da pauta que se chama os projetos, que eu acho que a gente tem que agilizar. Tem sido ensaiado nesta casa, por diversas vezes, uma comissão para reformar o nosso regimento que emperra as votações de projeto. Eu acho que os parlamentares desta casa deveriam, neste segundo semestre, assumir uma nova metodologia
para mostrar que a gente, independente de sermos convocados extraordinariamente, que é uma prerrogativa que o Executivo tem e que coloca projetos só de seu interesse, e que nós votamos aqui 38 projetos, que nós possamos fazer isso. Porque acho que uma das coisas que a sociedade tem cobrado é a agilidade das votações aqui durante as sessões. O deputado Daniel Marques tem uma sugestão, a qual eu concordo, que nós possamos alterar, que a gente faça a votação antes das discussões. Ou seja, as pessoas votam e depois aquelas que querem atender o eleitor, que querem sair fazer visitas, que façam. E que quem desejar fazer debate aqui, que faça. Então, acho que nós, parlamentares, temos que rever o regimento. Os projetos entram aqui 4 vezes antes de ser votados, em sessões normais. Os projetos aqui só têm sido votados em regime de urgência. Portanto, aqueles que têm seus projetos tramitando em regime normal têm sido prejudicados. E nós temos sido criticados por um processo que nós mesmos criamos. Então, acho que está na hora dos parlamentares, através de uma reunião de líderes, fazer a proposta de uma comissão e fazer a alteração do regimento. Agora, eu quero responder aqui a 2 críticas rapidamente, senhor presidente. Como todo mundo extrapolou o tempo, eu quero que Vossa Excelência também tenha a sensibilidade comigo e peço 30 segundos para fazer uma resposta. Aqueles que vêm aqui e colocam apenas a visão dos invasores se esquecem da maioria da população que não invade. Eu acho que a gente tem que defender a legalidade nessa história. Eu fico preocupada, porque mesmo como oposição, eu não acompanhei movimento algum contra movimentos que o senhor Roriz fazia no sentido de coibir invasões. Aliás, muito pouco ele fez. Ele permitiu, inclusive, muitas invasões. Este governo não permite isso. É muito claro. Ele respeita as pessoas. E respeitar as pessoas é dar oportunidade a todas elas de poder conseguir uma casa para morar. E não ficar valorizando as pessoas que invadem. Olha só, estão colocando aqui que é errado o governo impedir construção de casas aqui próximo na Vicente Pires. Vicente Pires é uma das regiões mais produtivas. Ora, Brasília precisa de agricultura. Agora, permitir que ali terra pública da zoobotânica, que foi cedida a alguém por um contrato, seja parcelado e vendido, é crime ou não? Ou o governo vai ficar protegendo quem está utilizando do bem público para proveito próprio? Eu fico indignada quando alguém aqui vem com um discurso para enganar o povo. Eu quero aqui dar um depoimento, sem dizer nome, que tem certos deputados que estão chamando a população que mora de aluguel para invadir determinadas áreas. Isso é errado, isso é crime, e um parlamentar que escreve leis não pode ter essa ação. E eu falo aqui com a moral de alguém que está no 2º mandato e que foi oposição e que nunca teve esse comportamento. E que um governo tem que dirigir os seus passos voltados para uma política habitacional sem privilegiar invasores. Então, por isso, aqui eu gostaria de abrir esse debate dizendo que tem muito deputado que vem simplesmente fazer demagogia em função de voto. E eu sou contra esse tipo de postura. Conceda a palavra ao último líder inscrito. Com a palavra, o deputado Adão Xavier, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Eu só queria dizer aqui, a deputada que falou aqui... Deputado, Vossa Excelência vai me perdoar, mas eu não vou poder permitir... Eu não vou permitir o debate, fora do horário de inscrição dos senhores parlamentares. Não é debate, não, eu espero que Vossa Excelência entenda que o regimento não nos autoriza conceder a palavra parlamentar para resposta. Vossa Excelência quer o direito de resposta? Não é isso. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Não tem como, deputado. Regimentalmente não tem como, deputado. Perdoa, mas nós não temos condições de conceder a palavra. Se Vossa Excelência desejar falar por uma questão de ordem, embasado no regimento, eu concederia a palavra com todo prazer. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Eu vou falar de você tem o direito de resposta. Tá? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente,
Em primeiro lugar, eu quero dizer que não vou devolver o dinheiro e estou querendo receber mais. Estou querendo receber mais dentro da legalidade, claro. É um dinheiro legal, que eu estou trabalhando, que eu trabalhei e tenho o direito de receber. Jamais eu vou receber qualquer dinheiro espúrio, em atitudes espúrias. E jamais também vou viajar para o exterior, pago por empresários. Se um dia eu tiver que ir para o exterior, eu vou com o dinheiro que eu ganho. E não pago por fibra, por etc, etc, etc. Então, senhor presidente, quem viajou foi o presidente dessa casa, pago pela fibra. Então, senhor presidente, e que inclusive deveria dar o exemplo de estar aqui abrindo os trabalhos e não está faltando. Eu vou direto no assunto, não tem esse negócio de ficar fazendo firula, não. Senhor presidente, eu acho engraçado determinados deputados que hoje, porque se encontra na oposição, prega a ilegalidade, a desobediência civil. Ora, se nós continuarmos pregando essa forma que foi defendido por alguns parlamentares referente à colônia Samambaia, esses jovens que estão aí nunca vão ter uma sociedade justa e igualitária. Eles nunca vão ter o direito da propriedade. Vocês nunca vão ter direito, porque os mais fortes vão chegar e vão lhe tomar. Quem comprou lote lá do contrato da Zoobotânica não foi nenhum pedreiro, não foi nenhum ladrilheiro, foi médicos, advogados, empresários, pessoas que sabiam e corriam risco, e sabia que estava comprando gato por lebre. A terra lá é da Zoobotânica. Os arrendatários fizeram um contrato. E aí parcelaram a gleba e venderam. É crime, deveria estar na cadeia, tanto quem vendeu como quem comprou, porque sabia que estava comprando coisa roubada da sociedade, de vocês, de nós todos. Então não adianta vir aqui ficar babando pelo canto da boca, para vocês baterem palmas aí, e na realidade está pregando a desobediência civil. Aí nós nunca vamos ter uma sociedade justa, nós nunca vamos ser iguais, vamos sempre ser desiguais. Aqueles que têm acesso à justiça ganham, os que não têm, leva fumo. Então, senhor presidente, eu quero ver, porque o tempo é o senhor da verdade. No futuro, como essas pessoas vão se comportar mediante a invasão de terra pública? Eu digo isso com muita propriedade, que fui o presidente da CPI, da grilagem, denunciei todos os grileiros, e até agora não tem nenhum preso, senhor presidente. Então eu quero fazer um apelo à justiça, para que prenda esses caras, que invadem terra, que fazem contrato com a Zoobotânica e que depois vendem, para depois as pessoas ir nas rádios, nos jornais, e dizer, eu sou o defensor. Defensor de quê? Da ilegalidade? Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais líderes inscritos, daremos início ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, como temos muito expediente sobre a mesa, solicito ao senhor secretário, deputado Zé Ramalho, que faça a leitura de parte do expediente sobre a mesa. Indicação da deputada Lúcia Carvalho. Sugere ao Poder Executivo a execução de obras de ampliação da via de ligação Guará, Estrada de Ferro, Centro-Oeste, Núcleo Bandeirante. Projeto de lei do deputado Tadeu Filipelli dispõe sobre a criação do Programa de Amparo Excepcional do DF, PAEX. Projeto de lei do deputado Filipelli dispõe sobre a instalação de mais um medidor de água em lotes residenciais. Projeto de lei do deputado Tadeu Filipelli dispõe sobre a instalação de mais de um medidor de energia elétrica em lotes residenciais. Projeto de lei do deputado Filipelli dispõe sobre a criação do Programa de Integração dos Doentes Mentais do DF, PRODOM. Projeto de lei do deputado Filipelli altera a lei 1044/96, que institui a obrigatoriedade de admissão de idosos pela porta da frente dos veículos componentes do sistema de transporte coletivo do DF.
Projeto de lei do deputado Filipelli. Dispõe sobre o registro imobiliário dos lotes da Vila Planalto. Projeto de lei do deputado Filipelli. Regulariza mediante a doação a ocupação do lote EC8 da quadra QR02 da Canangolândia, RA 19ª. Projeto de lei do deputado Filipelli. Projeto de lei do deputado Tadeu Filipelli. Dispõe sobre a extensão do programa de Bolsa Familiar para a educação para os municípios do entorno do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento da deputada Maria José Maninha. Requer a retirada do projeto de lei número 701/95. Projeto de lei da deputada Maria José Maninha. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo Fundação Brasileira de Comunicação, FBC e da outras providências. Requerimento da deputada Maria José Maninha. Requer a participação como representante da Câmara Legislativa do DF junto ao 8º Encontro Internacional Mulher e Saúde, a realizar-se no Rio de Janeiro, Brasil, de 16 a 20 de março de 97. Projeto de lei da deputada Maria José Maninha. Altera a emenda o caput dos artigos 1º e 2º, bem como o inciso 1 do artigo 5º da Lei 6.444, de janeiro de 94. Projeto de lei da deputada Maria José Maninha. Cria o Programa de Apoio à Produção, Comercialização e Utilização de Sementes e Mudas do DF, PROSEM. Projeto de lei da deputada Maria José Maninha. Retificando, projeto de decreto legislativo da deputada Maria José Maninha. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Oscar Mendes Moren. Projeto, requerimento da deputada Maria José Maninha. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei números 1055/96, 1486/96 e 1688/96. Requerimento da deputada Maria José Maninha. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 373/95, 1408/96 e 1516/96. Projeto de lei da deputada Maria José Maninha. Autoriza o Poder Executivo a estender os direitos assegurados pela Lei Distrital número 948, de 30 de outubro de 95, aos profissionais de saúde, que são servidores da FEDF. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Permite a construção de estacionamento no setor bancário sul, mediante parceria com a iniciativa privada. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Fixa critérios para a cobrança de taxas de conta, salário dos servidores públicos do DF pelo BRB Banco de Brasília. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Estabelece procedimentos para a realização de concursos nas empresas públicas do DF. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Poder Executivo deverá destinar a área para a implantação da Associação Profissionais dos Empregados Domésticos do DF na RA 15ª Recanto das Emas. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre o aproveitamento de áreas ociosas situadas no setor L Norte de Taguatinga, RA 3. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre a construção de estacionamentos subterrâneos em área contígua ao Congresso Nacional na esplanada dos Ministérios, RA 1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Define critérios de segurança na comercialização de gás liquefeito de petróleo no DF. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Estabelece procedimento para exposição e aluguel de vídeos que especifica. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre a obrigatoriedade de unidade médica no Parque da Cidade situado na RA 1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre a criação da avenida de ligação QNA-QNF e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Permite a flexibilização de uso nos lotes dos conjuntos 19 e 24 da QNA em Taguatinga, RA 3. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Permite usos complementares aos lotes situados no setor de habitações Germinada Sul, SHIGS, RA 1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre a construção de estacionamento subterrâneo sobre a Praça do Buriti e da outras providências. Daremos início nesse instante ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra ao primeiro parlamentar inscrito, deputado Vasni de Rori. Senhor presidente, senhores deputados, população, estudantes, retorno a esse microfone para fazer uma breve análise da chamada denúncia do aluguel da Secretaria da Fazenda no terceiro subsolo do edifício do Bloco K,
no setor bancário norte, quando estava na gestão da Secretaria da Fazenda. Senhor presidente, cabe a mim, enquanto deputado e, na época, enquanto secretário, responder aquilo que, infelizmente, o poder público, em função das suas dificuldades de natureza financeira, não tem respondido suficientemente ou de forma convincente à sociedade, até mesmo para reconhecer as suas dificuldades quanto à eficiência administrativa. Ao chegar à secretaria, uma das questões mais difíceis que foi para nós foi identificar a precariedade dos serviços do IPVA. E o governo tinha sérias reclamações por parte da população, sobretudo quando o sistema de informática saía, como comumente se diz, saía do ar, devido às condições precárias da instalação do sistema de informática no centro de convenção. A par disso, a direção da Secretaria de Turismo, na época, reivindicava aquele espaço para novas funções da mesma secretaria. E, em função da precariedade do centro de convenção para o atendimento do IPVA, além da acomodação do setor do DETRAN, do BRB, a Secretaria da Fazenda entendeu por bem, com a disponibilização do terceiro subsolo do edifício do Bloco K, entendeu que seria pertinente, uma vez que seria mais um pavimento em que a Secretaria da Fazenda ocuparia naquele edifício e, por conseguinte, uma continuidade da mesma secretaria. Corroborado com este quadro de necessidade, os técnicos da referida secretaria entendiam que aquela localização também era propícia à população que demandava os serviços de IPVA. Por quê? Porque o terceiro subsolo colocava-se acesso direto à população, sem ser pela portaria central, possibilitando um atendimento particularmente favorecido pelas condições de estacionamento na localidade. Até mesmo porque, no centro do plano piloto, seria difícil encontrar um espaço que conciliaria o atendimento à população e o espaço necessário para acomodar outros departamentos da referida secretaria, como a extensão da delegacia de crime contra a ordem tributária, o próprio departamento da Receita referente a Brasília, a própria unidade referente ao licenciamento de veículos e outros setores complementares da referida secretaria. Ouvido e devidamente escrito no processo os pareceres técnicos, e diga-se de passagem, o mesmo diretor do setor de informática que recomendava a transferência do serviço do centro de convenção para este novo espaço, é o mesmo diretor que ocupa na atual gestão daquela secretaria as funções. Por isso, senhor presidente, na qualidade de secretário, simplesmente referendei aquilo que os técnicos e o próprio secretário adjunto na época e hoje secretário entendia, e eu digo isso porque está de forma por escrito no processo, entendia serem necessários a contratação daquele aluguel e, portanto, dispensando a licitação de aluguel para instalação dos serviços de PVA e a complementação de outros serviços da Secretaria da Fazenda. Isto ocorreu no dia, a assinatura do contrato ocorreu no dia 17 de agosto. Saí na secretaria no dia 15 de dezembro. Neste período, orientei os técnicos do referido órgão a proceder à consulta Nova Cap, estou concluindo, senhor presidente, a proceder à consulta Nova Cap quanto ao layout e ao custo do redimensionamento e da devida divisão daquele pavimento, uma vez que tínhamos consciência das necessidades de obras complementares para ocupar aquele espaço.
Em função do preço que a Nova Cap apresentou, da ordem de R$ 490 mil, serem considerados por nós, naquela ocasião, valores extremamente elevados para proceder à ocupação de mais ou menos 3 mil metros quadrados, pedi que a referida unidade do governo, empresa pública deste governo, pudesse fazer uma nova avaliação e pudesse apresentar um novo perfil de serviço mais compatível com a realidade financeira do governo do Distrito Federal. Ocasião, após isso, era aproximadamente o mês de novembro. Após esse período, portanto, a Nova Cap ficou de redimensionar os valores, os espaços, o material, o tipo de divisória, para que se tornasse mais acessível ao governo do Distrito Federal. Nesse período, portanto, meados de dezembro, saio da secretaria, claro, uma obra que precisaria ser concluída, mas isso é atribuição de quem sucede e não delegar responsabilidade em função de dificuldades de responder nos dias de hoje. Portanto, senhor presidente, não tenho nenhum constrangimento, não sou devedor, posso e tenho nesta casa uma longa trajetória até de reconhecer equívocos, e já fiz isso até mesmo enquanto secretário em alguns equívocos cometidos de natureza administrativa. Agora, lamento que a atual gestão não possa, com rapidez, responder à indagação que a sociedade faz. Realmente, estou concluindo, senhor presidente, é porque é um assunto de importância, eu sei da preocupação de Vossa Excelência, mas eu creio que os parlamentares entendem da necessidade nossa de deixar a sociedade suficientemente esclarecida, até porque, se não estiver, gostaria de complementar. Então, para concluir, senhor presidente, o entendimento que nós temos da matéria é que as dificuldades financeiras do governo do Distrito Federal não pode danificar os seus compromissos e a execução das suas políticas, sobretudo para melhor atendimento da comunidade. Até porque um dos fatos que mais evidencia a atual gestão é a melhoria significativa da arrecadação. E para que a arrecadação possa de fato melhorar, os serviços oferecidos pelo governo nesse setor têm de melhorar. Não vamos esquecer os nossos compromissos e as nossas responsabilidades, porque no dia que o Tribunal de Contas foi ler a prestação de contas do governo do ano passado, lá estava, para ouvir da boca do relator e de todos os demais componentes daquele conselho, qual era o entendimento que tinha da nossa gestão. Não negarei em momento nenhum, mas não poderei ser responsabilizado por atos que estão à mercê de irresponsabilidades de outros gestores do bem público. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência gostaria de fazer um apelo aos senhores parlamentares para que, em respeito ao regimento interno que estabelece tempo para o pronunciamento dos senhores parlamentares, em respeito aos demais colegas, em respeito à população presente nesta galeria e à ordem do dia, que é o item mais importante da sessão de hoje, por favor, se atenha ao tempo pré-determinado, a fim de não prejudicar o andamento dos trabalhos. Nós entendemos que os parlamentares, depois de um recesso, provavelmente alguns estejam ansiosos para falar, mas vamos falar apenas o suficiente previsto no nosso regimento. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Tadeu Filipelli. Conceda a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Daniel Marques. Também vai falar amanhã. Não, você foi deputado, você falou 4 minutos a mais. São 5 minutos. Não, eu ainda sinalizei, você está concluindo. Agora você está querendo me rebater porque eu estou buscando... Senhor presidente, eu dispenso a minha falação e peço que os outros deputados também o façam para nós começarmos a votar a ordem do dia, o primeiro dia de trabalho aqui na Câmara nesse semestre, e que nós temos que mostrar trabalho. E eu, inclusive, fiz uma sugestão na mudança do regimento interno, em que nós colocaríamos primeiro
a ordem do dia para depois passarmos para o comunicado de líderes e o comunicado de parlamentares. E espero ter o apoio de todos os deputados nesse sentido para agilizar os trabalhos dessa Casa Legislativa. Parabéns, Daniel. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal aqui da galeria que nos honra com a sua visita, eu gostaria de inicialmente saudar a todos nesse retorno dos trabalhos legislativos. Gostaria aqui de fazer algumas abordagens. Infelizmente, o tempo de recesso, durante o recesso, aconteceram diversas coisas, onde que somos obrigados a fazer um breve histórico desse mês de recesso. Eu gostaria de fazer aqui uma colocação que crime, como foi dito aqui, por um deputado, por uma deputada que utilizou essa tribuna, na verdade, é a postura do atual governo. Esta, sim, a postura do atual governo é uma postura criminosa com relação ao problema fundiário de Brasília. Quando o deputado Rainha, bem como o deputado Luiz Estevam, deputado deputado Odilon, deputado Adão Xavier, defenderam aquela situação das colônias agrícolas de Samambaia e Vicente Pires, na verdade, é uma situação conhecida há mais de um ano, levantada nesta casa há mais de um ano. O senhor Mussolini, citado na reportagem do Correio Brasiliense, foi ouvido nesta casa há mais de um ano para equacionamento desse problema. As leis que permitiriam e permitem o equacionamento dessa área já foram votadas. Por que que o governo não equaciona esse problema? Por que que o governo quer punir o lado mais fraco, que são exatamente os moradores? Por que que o governo não faz a sua parte? Por que que o governo não tem a mesma postura de rigor com relação ao acampamento Telebrasília, que é uma área tombada dentro do plano piloto? Estamos vendo edificação em alvenaria e com estrutura metálica. Mesmo acionado na justiça, o governo insiste em cumprir em desobedecer essa determinação da justiça. Por quê? Porque lá existe um compromisso político. Lá existe um diretório do PT instalado. Lá existe um compromisso de campanha. Então, baseado simplesmente nessa troca, nessa barganha política, nós vemos o governo vedar os olhos. Esse tem sido a linha de um governo que se diz defensor dos trabalhadores. É esse o governo que desconhece as leis já votadas nessa casa, 770/94, 808/94, inclusive com o apoio dos deputados petistas, sobre a regularização dos lotes, e agora insiste em cobrar a taxa de ocupação, e que tenho, graças a Deus, alegria e felicidade de anunciar aqui, dessa tribuna, que foi suspensa ontem pela Justiça. Os moradores de assentamento estão desobrigados do pagamento da taxa de ocupação, cobrada de forma covarde por esse governo, sem de momento nenhum discutir com a sociedade, sem levar ao conhecimento de qualquer comunidade. Mais uma vez, o governo insensível está sendo colocado nos eixos, nos trilhos, pela Justiça. Foi lá que fomos buscar a reparação desse fato. Gostaria aqui também de manifestar a minha preocupação e minha estranheza com relação ao comportamento sistemático desse governo. No início, quando houve a troca do governo do Buriti, se colocava a culpa nos governos anteriores. Hoje, diante da inoperância, da incompetência desse governo do Buriti, o que estamos vendo é a mesma desorientação e o mesmo desespero. Vimos uma denúncia sobre um aluguel de um imóvel. E o secretário, atual secretário da Fazenda, corre em atribuir a culpa ao seu antecessor, hoje o nosso companheiro, deputado Vazir de Rori. O que eu queria dizer aqui, que em momento nenhum questionei e questionarei as decisões tomadas pelo agora atual deputado Vasni e ex-secretário da Fazenda. De forma nenhuma. Não é ele que cabe essa responsabilidade, essa incompetência, essa irresponsabilidade, essa inoperância do governo. Ao contrário, deputado Vasni, aqui mais uma vez
que ocupa essa tribuna, como todas as outras vezes. Manifesto aqui o respeito e o apreço que eu tenho por Vossa Excelência. E de forma nenhuma podemos permitir que o governo, acuado na sua incompetência, queira transferir a culpa a outro companheiro que até há pouco tempo ajudava no governo. O mesmo susto estamos levando agora com relação à taxa de ocupação. A senhora presidente do IDAB, doutora Alexandra, diz o seguinte, do jornal do Correio Brasilense: não, isso foi uma decisão da administração anterior, os carnês foram emitidos em abril. Meu Deus do céu, pergunto, em abril já não era governo Cristóvão? O que está havendo com esse governo? Ou está havendo um desgoverno? Em abril, nós temos que lembrar que era o governo Cristóvão, em abril de 96, nobre deputado Cláudio Monteiro. Devo lembrar Vossa Excelência, porque às vezes me preocupa algumas posições tomadas, é interessante a gente sempre reavivar a lembrança. Então, em abril de 96, o governo que estava no Buriti era o governo PT, era o professor Cristóvão. E sobre a batuta, sobre a regência dele, foram feitos esses demandos que hoje estamos vendo. Então, o que cabe ao governo é uma dose de humildade, é uma autocrítica, é arregaçar as mangas, é trabalho, é competência, não é transferir a culpa para outros. Obrigado. Conceda a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado Odilon Aires. Abre mão. Conceda a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado César Lacerda. Ausente. Conceda a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, eu ocupo novamente a tribuna para voltar ao assunto da questão das derrubadas das casas e da questão da política habitacional para Brasília. A primeira grande coisa que deve ser analisada é que durante a CPI da grilagem da terra, 2 grandes objetivos foram alcançados, ou pelo menos procuramos alcançar 2 grandes objetivos. O primeiro era identificar os grileiros, saber quem foram as pessoas que falsificaram documentos públicos, se apropriaram de terras públicas como se fossem suas e venderam essas terras a terceiros. Esses grileiros, a CPI, dentro das suas limitações, conseguiu identificar e entregar os nomes ao Poder Judiciário. O segundo grande objetivo da CPI, e dito dessa tribuna por todos os membros, era a regularização das terras ocupadas por loteamentos e parcelamentos irregulares para os terceiros de boa-fé. Vamos analisar especificamente a questão da colônia agrícola Samambaia. Nós temos hoje construído na colônia agrícola Samambaia mais de 2.000 residências. Será? Alguém pode ter isso na cabeça? Que a solução é passar o trator em cima de 2.000 residências? Certamente esta não é a solução. A solução para essa questão é que o governo faça a parte dele. O governo continua omisso até agora na implementação e na aplicação das leis aprovadas nesta casa por unanimidade, e diga-se de passagem, as 2 leis que regulamentam condomínios e loteamentos irregulares, uma em áreas públicas e outra em áreas particulares, antes de vir para plenário, para ser votada por unanimidade, os técnicos do governo foram chamados e falaram sobre elas e deram o sinal verde. Depois de aprovada aqui por unanimidade, o senhor governador sancionou as leis sem veto. E o que é pior, enquanto a Fundação Zoobotânica, que é um órgão do governo, diz que a colônia agrícola Samambaia deve sofrer uma violência igual a sofrida antes de ontem, alguns dias atrás, com derrubadas de casa, a TerraCap e o IPDF colocam a colônia agrícola de Samambaia como área passível de regularização, prefeito das aplicações das leis que foram feitas nessa casa. Então, o que precisa ter é um pouco de seriedade e um pouco de dignidade e, sobretudo, competência e eficiência, porque se estão criando a cada dia que passa
novos parcelamentos irregulares no Distrito Federal, a culpa é exclusiva do Poder Executivo, que não foi eficiente, primeiramente, no sentido de prevenir, e depois, no sentido de regularizar os que aí estão, congelando essa situação e vendendo a cada um conforme determina a lei. Ninguém quer que se dê nada, não. As pessoas querem adquirir conforme a lei aprovada nessa casa, dentro de um programa habitacional para a classe média. Porque o que nós vimos em Brasília foi que a classe pobre recebeu assistência habitacional. O rico, a pessoa que tem muitos recursos, esse vai comprar onde quer. É no Lago Sul, é no Lago Norte, perto do lago, longe do lago, aonde quer comprar, vai comprar. Agora a classe média não teve